Fala galera, beleza? Mais uma vez aqui para trazer para vocês o desafio de volta rápida do Gran Turismo 7, dessa vez em Sardenha Road Track A. Esse desafio, mais uma vez, para quem não conhece, é um desafio importantíssimo para a gente aqui no Gran Turismo, já que a gente consegue pegar ali 2 milhões de créditos, né, se a gente atingir o tempo ouro. Bem, e isso é muito válido, importantíssimo, como eu disse, porque dentro do Gran Turismo a gente tem uma dificuldade muito grande para conseguir os créditos, né? Então, assim, qualquer ajuda é bem-vinda. Além, claro, né, da gente poder treinar a pista, treinar o carro, né, desenvolver as nossas habilidades ali como piloto. Esse vídeo está indo ao ar na segunda-feira. Eu gravei ele um pouquinho antes, mas eu vou colocar no ar na segunda-feira. Então falta pouco tempo aí para poder esse desafio ser finalizado. A gente ainda tem alguns desafios aí para a próxima semana, né, que vai terminar na próxima semana, mas eu vou, assim que possível, eu vou trazer também detalhes para poder a gente conseguir esse tempo, tá? O tão sonhado ouro, né, para poder a gente conseguir esses 2 milhões de créditos. Bem, dessa vez eu vou fazer um pouco diferente, eu não vou fazer dinâmico, eu vou fazer parando cada trecho interessante ali de frenagem para poder estar mostrando para vocês como se deve fazer, né, para poder a gente conseguir uma melhor performance dentro da pista. E, bem, eu acredito que vai ficar melhor dessa forma. O carro que a gente vai usar é o Renault Clio. É um carro de tração dianteira, então assim a pilotagem é um pouco diferente, né, do que a gente está acostumado com carro de tração traseira, mas é um carro muito na mão, muito fácil, não tem grande problema para poder a gente contornar as curvas. A gente vai usar o pneu esportivo duro, tá? Então assim sempre é um problema, né, quando a gente usa pneu esportivo, mas como esse carro é muito na mão, então assim não tem problema, não fiquem preocupados com isso. Eu consegui um tempo espetacular, tá? Eu consegui ficar abaixo de 1% do tempo do ouro, tá? Então eu consegui fazer o tempo 24,8, né? O tempo do top 1. Quando eu gravei esse vídeo, vocês vão ver no final, né, da explicação minha, eu vou mostrar para vocês o print. O tempo do top 1 era 2,4,0. Então assim, eu fiquei ali 8 décimos do top 1 e eu me recordo que eu errei algumas coisinhas ainda, então daria para baixar um pouquinho, talvez um décimo ali, mas foi um tempo muito bom. Bem, acredito que eu vá poder ajudar bastante vocês nessa aí. Então vamos lá para poder a gente começar. Então começando aqui, galera, vamos de aceleração total aqui. Vamos chegar na primeira curva, né, na primeira curva esquerda. Quando chega nesse ponto aqui, galera, eu até parei a imagem aqui, eu vou parar dessa vez, né, como eu disse, para poder mostrar para vocês. Tem uma placa de 100 como referência, mas nós vamos começar a frenagem nessa parte vermelha, tá, que está no guarda-reio aqui, tá? Então a gente vai fazer a frenagem completa e vamos jogar o carro na zebra, tá? A gente vai abrir bastante aqui, a gente não vai deixar essa oportunidade passar. A gente vai usar a pista toda, a gente vai lá nessa linha azul, vocês vão ver como eu faço essa curva, e lá na frente a gente faz a entrada para a esquerda. Vamos lá. É importante a gente fazer a curva virando bem pertinho aqui dessa zebra interna, tá? Em terceira marcha, para poder a gente conseguir sair bem. Bem, seguindo adiante aqui, a gente vai passar a terceira, passar a quarta. Vamos contornar legal aqui, usando bastante a pista. E quando chegar nessa placa aqui de 50, nós vamos fazer a frenagem e vamos ir contornando em quarta marcha em trail brake. Vocês vão ver que meu pedal do freio tá, tá pela metade ali, né? Um pouquinho menos da metade às vezes, contornando em trail brake para poder a gente ficar sempre na parte esquerda da pista. Nesse ponto aqui, a gente vai usar essa faixa vermelha, essa tinta vermelha no guarda-reio novamente, para poder a gente fazer a entrada de curva para a direita e sempre terceira marcha. Bem, fazendo a retomada, a gente faz a retomada em terceira marcha, pisa fundo, vamos seguindo, quarta, e quando chegar na placa de 50 aqui,
Passou um pouquinho da placa de 50, a gente vai frear e vamos colocar a terceira marcha em trail brake para poder a gente embicar o carro, né? Apontar o carro. Quando chegar perto desses fiscais de prova ali laranja, né, que estão de macacão laranja do lado direito, aquela ali é a nossa referência, mas a gente não vai acelerar ali, a gente vai acelerar um pouquinho antes, tá? É importante passar bem aqui perto desse muro do lado esquerdo, né, para poder a gente conseguir sair em quarta marcha, por mais que saia um pouco mais fraco em quarta marcha, mas pelo menos o carro não sai de frente em terceira marcha, né, o que vai fazer a gente colocar nosso carro lá no guarda-reio do lado oposto. Então a gente acelera um pouquinho antes. Mais uma vez, os comissários ali, os fiscais de pista, eles são apenas uma referência, tá? Não é para a gente acelerar ali naquela reta deles, é um pouquinho antes, como vocês percebem aqui. E vamos seguir em quarta marcha para poder a gente conseguir carregar mais velocidade. Essa é a estratégia. Vocês veem que eu consigo sair em quarta marcha, passa bem pertinho ali do guarda-reio, mas eu não bato, né? Então o ideal é a gente fazer em quarta marcha mesmo. Em terceira, fatalmente a gente sairia muito de frente, né, por conta da característica do carro. Aqui nesse ponto, a placa de 100 é a referência nossa, né, o início da, entre aspas, zebra, né, essa parte cimentada ali do lado direito. Um pouquinho antes, né, a gente já começa a frear ali na placa de 100 como referência e vamos jogar para a segunda para poder o carro apontar, né? Eu falo embicar, né, mas depende da região que você está. A gente vai colocar a segunda marcha, o carro vai embicar ali e aí a gente vai sair em terceira, né? É o mesmo conceito da, da curva anterior, né? A gente coloca uma marcha abaixo para poder facilitar que o carro aponte para a curva e na sequência a gente pula uma marcha para cima para poder a gente sair com mais velocidade e o carro saindo menos de frente, né? Para poder facilitar a nossa vida. Essa é a estratégia, mais uma vez. Então aqui, ó, fazendo como eu disse, segunda e terceira, passando bem pertinho da placa de stop aqui. E aí, aceleração completa, vamos terceira, vamos quarta e vamos subindo. Depois dessa subida aqui, a gente vai chegar a passar uma quinta marcha em cima dessa zebra aqui do lado direito. E no final dessa zebra do lado direito, nesse cimentado aqui, início ali daquela parte colorida, né, o azul e laranja ali, é quando a gente vai fazer a frenagem, tá? Então fez a frenagem, começa a virar em quarta marcha, né? Lembrando, começa a virar em quarta marcha e tenta acelerar no apex, tá? Ali no guarda-reio, do lado esquerdo, né? A gente vai conseguir extrair bastante velocidade do carro nesse ponto. Então vocês viram que eu cheguei até quase passar ali perto da grama, mas beleza, consegui passar tranquilo e retomar o carro. Aqui mais uma vez a referência é a placa de 100, tá? A gente vai reduzir para a segunda marcha e vamos fazer a curva para a esquerda, né? A gente reduzindo para a segunda marcha e vamos sair em terceira, exatamente como fizemos duas curvas para trás aí, para poder a gente evitar mais uma vez a gente sair bastante de frente e não conseguir fazer a curva, tá? Então vamos fazer a curva aqui, aceleração em terceira, bem rente aqui a mureta, e aí a gente só acelerar, né? Não tem erro nenhum aqui. Nessa parte aqui das setas, quando terminar a primeira seta, vocês já viram aqui o volante para a direita. Não precisa frear, não precisa parar o carro para nada. Então é só acelerar e ser feliz. Então aí o tempo 2:4.846 foi um tempo muito bom. Vai me garantir com muita folga o tempo ouro. Como vocês podem ver aí no print, né? O tempo ouro é 2:7.7, né? O tempo quando eu fiz a minha volta, né? Então, uma margem absurdamente grande ali para mim ainda, 3 segundos de diferença praticamente. Não é difícil, tá? Teve um desafio que eu postei aqui que eu achei bem difícil, até comentei com vocês, o nível era alto, mas esse aqui o nível não é alto, tá? Vocês tomarem cuidado, obviamente, com as muretas para poder não bater, né, invalidar a volta. Mas não é difícil, o carro é na mão, apesar do pneu esporte, tá? Então, assim, só se concentrar, pegar os pontos de referência que eu comentei ali, que vai dar tudo certo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, né, de mais
uma explicação aí, não vou dizer tutorial, uma explicação ali dos pontos de frenagem para poder a gente conseguir atingir o nosso objetivo, que é tão importante ali, esses 2 milhões de créditos é simplesmente sensacional para a gente conseguir avançar no jogo. Beleza, pessoal? Até a próxima. Abraço.